Você começou pesado da última vez. 1 hora de academia, 2 horas de estudo, a dieta inteira fechada logo no primeiro dia. Aguentou 1 semana, talvez 2, aí parou. Se sentiu um lixo e deixou aquilo morrer. Daqui a alguns meses você vai recomeçar exatamente do mesmo jeito, no mesmo tamanho, esperando um resultado diferente. E se o seu erro nunca tiver sido parar, e sim o jeito como você começa? Nos próximos minutos você vai entender por que todo começo pesado tem prazo de validade e por que isso não tem nada a ver com você ser fraco. Você vai parar de se culpar por não ter sustentado uma carga que ninguém sustentaria de primeira. E vai sair daqui com uma técnica simples o bastante para caber numa frase, com a parte que ninguém te dá, que é o critério para saber a hora certa de aumentar. Se você quer uma disciplina que cresce ao longo do tempo, em vez de estourar e voltar para o zero, já deixa o like e se inscreve no canal para evoluir comigo, e não para guardar mais um vídeo de motivação que dura até quinta-feira. Bora! Olha, a crença que quase todo mundo carrega é que treinar disciplina é uma questão de aguentar firme. Você decide mudar alguma coisa na sua vida, monta o pacote completo, e o tamanho do pacote é justamente a prova de que dessa vez você está falando sério. 20 minutos de exercício soa fraco, então tem que ser 1 hora. Meia hora de estudo parece pouco caso, então tem que ser a noite inteira. E se você não aguentar esse tamanho, a leitura é sempre a mesma, que você é uma pessoa mole, sem garra, dessas que desistem no primeiro sinal de dificuldade. E parece certíssimo, porque tudo que você vê confirma isso. As pessoas que você admira aparecem fazendo coisa grande, treinando no escuro, acordando antes de todo mundo, e ninguém filma o dia em que essa mesma pessoa fez o mínimo e foi embora. Então você olha o tamanho do que elas fazem hoje e conclui que o caminho é copiar o tamanho. Sobe na balança da própria vida, coloca o peso máximo na barra logo de cara e chama isso de compromisso. O furo está aí, e é bem menos dramático do que você imagina. Você não parou porque faltou caráter. Você parou porque errou a dose. E olha a ironia, porque você mesmo já usa a comparação certa o tempo todo. Todo mundo repete que disciplina se treina igual músculo, fala isso com a maior naturalidade, coloca isso em legenda de foto e depois faz exatamente o contrário do que se faz com músculo. Pensa numa academia por um segundo. Ninguém fica forte entrando lá no primeiro dia e tentando levantar 100 quilos. Isso não deixa ninguém forte, isso machuca. Isso faz a pessoa passar 2 semanas sem conseguir levantar o braço e nunca mais voltar. Músculo cresce com uma carga que dá para levantar hoje, repetida muitas vezes, e que sobe um pouquinho de tempos em tempos. É lento, é sem graça e é a única coisa que funciona. Qualquer pessoa que treina há anos vai te dizer que o segredo dela é chato de tão simples. Ela levantou um peso que dava, voltou na semana seguinte, colocou um pouco a mais e repetiu isso por muito tempo. Os gregos antigos já contavam uma história sobre isso, e conta a lenda que um lutador chamado Milo de Crotona, 6 vezes campeão olímpico, treinava carregando um bezerro recém-nascido nas costas todo santo dia. O bezerro ia crescendo um pouquinho por dia, e ele continuava carregando o bicho todo dia, então quando os jogos chegavam, ele estava atravessando o estádio com um boi adulto nas costas. É lenda, ninguém garante que aconteceu assim. E nem precisa ter acontecido para ensinar o que ensina, porque é dessa imagem que veio a ideia de subir a carga aos poucos. E repara no detalhe que quase todo mundo perde ao ouvir essa história. Ele não ficou forte por causa do bezerro. Ele ficou forte porque não pulou um dia enquanto o bezerro crescia. E por causa disso, a carga subiu sem que em nenhum dia específico ficasse difícil. Mas você não precisa de grego antigo nenhum para entender isso. Você já viveu essa história por dentro em outras áreas. Pensa em qualquer coisa que você aprendeu de verdade na vida, dirigir, cozinhar, o seu trabalho. No primeiro mês tudo era difícil e cansativo, e hoje você faz aquilo conversando com outra pessoa sem sentir peso nenhum. Você não ficou bom naquilo porque um dia se esforçou muito. Você ficou bom porque foi fazendo em doses que dava para fazer, e a dose foi crescendo sem que você pedisse. Ninguém dirige na primeira semana como dirige no 5º ano, e ninguém acha isso estranho. Ninguém se chama de fraco por isso. Só que quando o assunto é a sua rotina, essa paciência toda desaparece. Você quer começar já carregando o boi. Quer chegar na segunda-feira e ser, de uma vez, a pessoa que treina 1 hora, estuda 2 e ainda cozinha a comida da semana. E aí acontece com você o mesmo que aconteceria com qualquer um na academia carregando peso demais, você não fica forte, você se machuca.
A diferença é que na academia a dor aparece no corpo e você entende na hora. E na vida a dor aparece como culpa, como aquela sensação de que você é o problema. Só que o problema nunca foi você, foi a carga. Então vamos ao prático, porque a técnica cabe mesmo numa frase só. Escolhe uma coisa, começa numa carga leve demais, faz todo dia e só aumenta quando aquela carga ficar fácil. É isso, é a técnica inteira e ela é simples desse jeito. O que eu vou fazer agora é te mostrar onde as pessoas erram em cada pedaço dela, porque é aí que tudo desanda. Primeiro, a carga inicial. Leve demais é diferente de leve, e essa diferença é tudo. Leve é o quanto você acha que consegue fazer num dia normal, com disposição normal. Leve demais é o quanto você faria hoje, cansado, de mau humor, depois de um dia horrível de trabalho, sem precisar de nenhuma conversa interna para se convencer. Se você precisa se convencer, ainda está pesado. Na prática, isso vai parecer decepcionante, e é normal parecer, porque a sua cabeça vai reclamar que 10 minutos de exercício não muda nada, que uma página de leitura é quase piada perto do que você precisa. Aceita a decepção por enquanto, porque a carga inicial não existe para entregar resultado, ela existe para você não sair da academia. E para isso não ficar no abstrato, olha como essa carga inicial se parece nas coisas que a gente sempre tenta. Se você quer voltar a treinar, a carga leve demais não é a hora de academia que você tem na cabeça. É vestir a roupa e fazer 10 minutos, mesmo que você saia de lá sem ter suado. Se você quer estudar para alguma coisa, não é a noite inteira com o celular trancado na gaveta. É abrir o material e ficar 15 minutos, aqueles 15 que cabem até no dia em que tudo deu errado. Se você quer organizar a casa, não é o mutirão de domingo, é 5 minutos numa parte só. A pia, a mesa, a cadeira com roupa. E se ao ler qualquer um desses exemplos você pensou que consegue fazer bem mais do que isso, ótimo, é essa a sensação certa, porque a carga que você consegue fazer bem mais é justamente a que você vai continuar fazendo daqui a 3 semanas. E escolhe uma coisa só, pelo menos no começo. Ninguém que entra numa academia começa querendo ficar forte, ficar rápido e ficar flexível ao mesmo tempo no primeiro mês. E mesmo assim, é isso que a gente tenta na vida, mudar a alimentação, o sono, o estudo e o treino todos na mesma segunda. Cada frente dessas puxa da mesma paciência sua e a paciência acaba antes de qualquer uma delas virar automática. Segura 3 meses numa coisa só, deixa ela subir até um lugar decente e só então acrescenta a segunda, que aí você já vai saber exatamente como funciona a escada. Segundo, e essa é a parte que ninguém fala, você vai ficar nessa carga por mais tempo do que gostaria. Não são 3 dias. Repara que na história do bezerro, a carga subia sozinha, um pouquinho por dia, sem ninguém decidir nada. A sua não sobe sozinha, e é justamente por isso que você precisa de um critério para subir. Senão, sobra só a sua empolgação decidindo, e empolgação é a pior conselheira que existe nesse assunto. Ela sempre aparece na primeira semana boa, quando você fez 3 dias seguidos e sentiu aquele gostinho, e ela sempre manda você triplicar tudo na hora. Terceiro, o critério em si, que é o que você provavelmente nunca ouviu ninguém dizer. Você sobe quando terminar de fazer, e a sua reação sincera for pensar que foi só isso, e não uma vez, e sim 3, 4 dias seguidos. Enquanto ainda tiver aquele suspiro de alívio no fim, aquela sensação de missão cumprida com um pouco de esforço, você não está pronto para subir, você está exatamente onde deveria estar. Isso não é fraqueza sua, é o mesmo motivo pelo qual ninguém coloca mais peso na barra enquanto a última série ainda estiver custando. Quarto, o tamanho da subida, que é onde a maioria estraga tudo depois de acertar em tudo. Sobe pouco, do tamanho que você quase não sente. Se hoje são 10 minutos, vira 12 ou 15, não vira 40. Se hoje é uma página, vira 2 ou 3, não vira um capítulo. Tem um jeito honesto de conferir se você exagerou, que é olhar para a nova carga e prestar atenção no que a sua cabeça diz. Se ela disser que agora vai ser puxado, você subiu demais e vai quebrar em poucos dias. Se ela disser que continua tranquilo, só um tiquinho maior, você acertou. E não tem pressa nenhuma nisso, porque cada subida dessas fica com você para sempre. Ao contrário do começo pesado, que não fica nem até o fim do mês. E vai acontecer de você subir demais em algum momento, então já deixa combinado o que fazer. Você desce um degrau, volta para a carga anterior e continua. Sem drama, sem discurso,
sem transformar isso num julgamento sobre quem você é. Ninguém na academia se acha um fracasso por tirar uma anilha da barra num dia ruim, a pessoa tira, faz a série direito e vai para casa. Aqui é igual. O único jeito de realmente perder é sumir, e você só some quando transforma um ajuste de carga numa sentença sobre o seu caráter. E cuidado com uma coisa que parece esforço e é o contrário disso, que é compensar. Você falhou na terça, e na quarta a vontade é fazer o dobro para pagar a dívida. Isso não é recuperação, é começar pesado de novo, só que com outra desculpa. Falhou um dia, no dia seguinte você volta na carga normal, aquela mesma de sempre, e a coisa continua de pé. Quem faz o dobro na quarta está desistindo na sexta. Agora deixa eu responder à objeção que está martelando na sua cabeça desde que eu falei em 10 minutos, que é a de que isso é lento demais para o tamanho do que você quer. Você tem razão em parte, 10 minutos hoje não te levam a lugar nenhum, mas faz a conta de verdade uma vez na vida. Se você começa com 10 minutos e sobe 5 a cada mês, no fim de um ano você está fazendo mais de 1 hora, todo dia, com naturalidade, sem sofrer, sem se convencer e sem ter parado nenhuma vez no caminho. Enquanto isso, o método antigo te coloca em 1 hora no primeiro dia, te tira do jogo na terceira semana e te deixa 2 meses parado até a próxima tentativa. Faz esse ciclo 3 vezes no ano e você terminou o ano no zero, achando que o problema é a sua força de vontade. Não é lento o caminho que chega, é lento o caminho que precisa recomeçar toda hora. E tem a outra objeção, a de quem já tentou começar pequeno e diz que não funcionou. Reparem qual das duas coisas aconteceu com você, porque quase sempre é uma delas. Ou você começou pequeno e ficou pequeno para sempre, fazendo os mesmos 5 minutos por 6 meses, sem nunca subir, e aí um dia aquilo perdeu o sentido e você largou. Ou você começou pequeno, sentiu que estava fácil na primeira semana e pulou direto para o tamanho que você queria de verdade, o que é a mesma coisa que começar pesado, só que com 1 semana de atraso. Nos 2 casos, o que faltou não foi o começo leve, foi a escada. E eu preciso ser honesto contigo sobre esse processo. Vai ter semana em que a vida atravessa, você fica doente, o trabalho engole os dias e a sequência quebra. Quando isso acontecer, você volta na carga que estava. Ou 1 abaixo se estiver difícil e segue. Também não espera sentir orgulho no começo, porque nos primeiros tempos isso vai parecer pequeno demais para contar como conquista. A diferença aparece depois, quando você olha para trás depois de alguns meses e percebe que está fazendo com tranquilidade um tamanho que no começo do ano você não teria aguentado nem por 3 dias. Porque tem uma verdade maior aqui, e ela vale para muito mais coisa do que treino e estudo. Boa parte do que você chama de falta de disciplina na sua vida é só uma carga mal escolhida. Você entrou em tudo pelo peso máximo, se machucou e usou o machucado como prova contra você mesmo. E quem acumula prova contra si mesmo não fica mais disciplinado, fica com medo de tentar de novo. Disciplina não é o tamanho que você aguenta hoje. É a distância entre o tamanho que você fazia no começo e o tamanho que você faz agora sem sentir. Se você quer mesmo treinar disciplina igual quem treina um músculo, então treina igual de verdade. E isso significa entrar com pouco peso na barra e ter a paciência de deixar a carga subir. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a coisa que você começou pesado e largou, e qual seria a versão leve demais dela para você começar amanhã? Escreve as duas, porque ver isso escrito muda o tamanho que você enxerga. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, que a gente continua subindo essa escada junto no próximo.